Isaías, capítulo 64, do verso 1 ao verso 9 e também o verso 12. A igreja localizou a palavra do Senhor? Isaías, capítulo 64. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: Ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que, com alegria, pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. E o verso 12: Contentar-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Esperar. Esperar. Essa é uma palavra difícil nos nossos tempos. Especialistas dizem que as novas gerações, as crianças, são cada vez mais impacientes, cada vez menos sabem esperar para receber aquilo que desejam. E todos nós, de alguma maneira, somos contaminados ou impactados por essa sensação, esse clima do nosso tempo. Nós queremos as coisas e queremos agora. A sensação também de hiperconectividade, ela ajuda a estimular essa sensação. Eu tenho a solução para tudo na minha mão com o celular. Em alguns cliques eu pago as contas, eu não preciso mais esperar numa fila de banco. Em alguns cliques eu consigo comprar comida e me entregam na minha casa em alguns minutos, e se atrasarem eu fico indignado. Nós, naturalmente, já não sabemos esperar. E na nossa sociedade de consumo contemporâneo, mais ainda, esperar é uma coisa incomum, uma coisa com a qual não estamos acostumados. Mas esperar é algo que faz parte da essência da espiritualidade cristã, da vida cristã verdadeira. O cristão é chamado a esperar no Senhor. E se ele não espera, se ele não sabe esperar, ele é imaturo. E o Advento, meus irmãos, que nós começamos a celebrar nesse domingo, primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo de Advento, é justamente um tempo de espera, expectativa. Como vocês sabem, nós já pregamos em outros anos aqui sobre o Advento. Advento vem do latim e significa manifestação, aparecimento. A manifestação de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo, ela é precedida de uma espera, de uma expectativa para que o Deus das promessas se manifeste ao seu povo. Portanto, nos domingos que antecedem ao Natal, nós esperamos pelo período em que celebramos a vinda de Jesus Cristo e a primeira vinda. Mas não apenas esperamos, porque vejam bem, Jesus veio ao mundo, ele nasceu, ele assumiu a forma humana há 2000 anos atrás, isso é um fato do passado. Mas nós nos identificamos com o povo de Deus
de todas as eras, e especialmente com o povo de Deus do Antigo Testamento, que esperava a vinda de um Messias, de um Salvador, que livraria eles das suas misérias. Na época do Advento, nós nos identificamos com o povo de Deus, aguardando também a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, quando ele então eliminará de uma vez por todas todo o mal que existe na face da terra. Então percebam vocês, o Natal e o tempo do Advento ele é propício para isso. Tradicionalmente, sempre no Advento, as igrejas que têm esse período dos domingos de dezembro que antecedem o Natal no Advento, normalmente elas têm alguns domingos em que elas falam sobre a segunda vinda de Jesus. E também tem um outro domingo em que elas falam sobre a atitude adequada para aguardar a vinda de Jesus, que é a atitude de arrependimento. É tudo isso que nós costumamos meditar no Advento, portanto, a expectativa da vinda e da manifestação de Deus por meio do seu Messias, por meio de Jesus Cristo, e também a atitude correspondente que devemos ter a isso, ou seja, vigilância, arrependimento. E nesta manhã, portanto, a mensagem de abertura é uma mensagem que nos fala da expectativa da vinda futura, pela qual nós nos identificamos com o povo de Israel. E a passagem que nós lemos aqui, Isaías capítulo 64, é justamente um dos muitos e inúmeros textos do Antigo Testamento que nos falam da expectativa que o povo de Deus tinha da vinda, da manifestação de Deus e do envio do seu escolhido, para que o povo de Deus deixasse de sofrer, deixasse de ser oprimido pelos seus inimigos ao redor, deixasse de olhar para o mundo e parecer que Deus não estava mais cuidando de si, que havia sido abandonado. Não, o povo aguardava, o povo esperava, o povo tinha uma expectativa de que algum dia Deus se manifestaria e livraria de todo o mal e de tudo aquilo que o afligia. É por isso, meus irmãos, que Isaías 64 é um texto tão adequado para nos falar da expectativa e da espera pela vinda de Jesus. Porque ele começa já no versículo 1 com um clamor. Os primeiros 3 versículos, na verdade, são um clamor do profeta. E como isso é comum? É comum no Antigo Testamento. Abacuque também clama a Deus porque ele vê a maldade no próprio povo de Deus e pergunta: onde estás, Deus? Vai deixar o perverso triunfar? O mal vai continuar a triunfar no mundo? Onde está tu que és o Deus bom, que criou todas as coisas? És o Deus do seu povo, que cuida do seu povo, mas onde tu estás? O mal está aqui sobre nós e nós não vemos solução, não encontramos saída. O profeta aqui, ele lança um clamor que vem do fundo do coração do profeta. Ó, se fendesses o céu e descesses. O clamor do profeta, ele é quase parecido com aquelas pessoas que não creem em Deus e que dizem que se Deus aparecesse aqui agora e descesse do céu, eu acreditaria nele. Quem nunca se relacionou com alguém que dissesse isso, né? Geralmente, as pessoas incrédulas dizem isso: não, se Deus aparecer aqui, eu acredito nele. Mas já que ele não aparece, eu não acredito. Como eu vou acreditar em algo que eu não vejo? As pessoas querem ver para crer. Eu não digo que o profeta fosse incrédulo, não é nada disso. Mas o fato é que o profeta, ele quer que Deus manifeste a sua glória e o poder para que todos, inclusive os incrédulos, o mundo ao redor e os inimigos de Deus, venham a crer e venham dizer: de fato, Israel está certo, de fato há apenas um único Deus e o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Nós estamos vendo aqui a glória dele. Esse é o clamor do profeta, ele quer que Deus se revele, ele quer que Deus venha ao mundo e mostre a sua glória, mostre o seu poder. Se fendesses o céu e descesse, ou seja, Deus está lá no céu distante, longe, e nós aqui na terra sofrendo miseravelmente nas mãos dos nossos inimigos, passando por todo tipo de dificuldade. E o profeta clama: Deus, abre os céus e desce aqui. E ele clama, no verso 2, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos adversários, de sorte que as nações tremam em tua presença. E aqui, muito provavelmente, Isaías está fazendo uma alusão ao Êxodo, quando Deus, no Monte Sinai, se manifesta a Israel. O que o livro de Êxodo diz? Diz que naquela ocasião, a nuvem como que pegou fogo.
A nuvem era fumegante, houve tremores, terremoto. O próprio povo de Israel ficou com medo e disse que não se aproximaria da montanha, que era melhor que Moisés fosse sozinho, porque a glória de Deus era tão grande que a montanha como que estava pegando fogo. O fogo é uma metáfora que nos fala, portanto, de uma manifestação, uma teofania, uma manifestação poderosa da glória de Deus. O profeta, ele quer então, portanto, que Deus revele novamente a sua glória, como havia revelado mais de 1000 anos atrás, ou aproximadamente 1000 anos atrás, no êxodo da nação de Israel, quando a lei foi dada ao povo de Israel. E ele quer isso não porque ele é incrédulo. Ele não é incrédulo, ele crê. Mas ele quer que a glória de Deus se manifeste para que as nações ao redor creiam no Deus de Israel, para que as nações ao redor vejam a glória, que façam notório o nome do Senhor. Fazer notório o nome do Senhor significa revelar o seu caráter, revelar quem Ele é, revelar a sua justiça, revelar aquilo que Ele deseja que os seres humanos façam. Isso é fazer notório o nome do Senhor. O profeta quer que o mundo veja, portanto, e conheça o único Deus verdadeiro. Mas ele quer a solução mais rápida, mais imediata e mais fácil, ou seja, desce do céu e te manifesta. E aparece e assim todos crerão. É um desejo profundo que ele tem. Em outras palavras, ele quer que Deus venha ao mundo. Ele quer que as promessas de Deus, de um paraíso, de um futuro em que a morte já não mais será uma ameaça, ele quer que isso se concretize de uma vez por todas. Ele tem uma expectativa, um anseio, um desejo, uma espera. Ele está esperando que esse dia aconteça e ele clama para que esse dia aconteça. E no verso 3 ele diz: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Aqui é provável alusão à aparição de Deus no Êxodo, quando o Monte Sinai então tremeu e pegou fogo. E todo o povo temeu na presença gloriosa do Senhor. O profeta, portanto, tem este desejo. E ele quer que Deus se manifeste. E talvez vocês possam perguntar assim: puxa, Rodrigo, mas por que o profeta tem tanto anseio por uma manifestação de Deus assim imediata? Será que a situação dele estava tão ruim? Até porque, sociologicamente, é uma percepção que se tem. Geralmente, as pessoas que aguardam a volta de Cristo com mais expectativa são aquelas que mais estão sofrendo nesse mundo, por isso elas desejam que Jesus Cristo venha e estabeleça o seu reino e acabe com a iniquidade. Agora, as pessoas que estão acomodadas, que estão bem, não, está tudo bem, tudo tranquilo, elas não têm essa expectativa, né? E quem nunca, né? Eu me lembro disso quando eu era jovem, né? Ah, não, espero que Jesus não venha, porque eu quero me casar primeiro, né? Quero me casar, quero poder, né, aproveitar um pouquinho a vida. Jesus pode esperar um pouquinho, né? Outra vez, inocentemente, Ana Paula falou: pai, será que Jesus está vindo? Eu disse: não sei, a gente não pode saber, não tem como calcular. Ela: porque eu queria que desse tempo de chegar a outra Copa para a gente ver o Brasil ser campeão, né, da Copa do Mundo. Eu disse: olha, Jesus não vai deixar de vir por causa disso, né? Isso não vai atrasar a vinda dele. Mas o fato é que quando temos algo, quando estamos bem, estamos acomodados ou queremos algo, nós às vezes não estamos desejando tão ardentemente assim a manifestação, a segunda vinda de Jesus Cristo, a instauração definitiva do reino. Mas a situação aqui, o contexto parece indicar que de fato a situação do profeta e do todo o povo de Deus não era uma situação das melhores. É isso que o capítulo 63, do verso 15 em diante, ele vai nos dizer: atenta do céu, olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração, as misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ou seja, o povo de Deus estava humilhado na lama. O templo destruído, a cidade de Jerusalém em ruínas, os inimigos, os povos ao redor que serviam outros deuses, dando risada do povo de Israel e dizendo: teu Deus é fraco, veja, ele permitiu toda essa desgraça sobre mim e sobre vocês.
E o povo reconhecia o seu pecado, sabia que de certa maneira o que havia sofrido também era castigo, mas eles não conseguiam fazer diferente porque o coração deles estava endurecido também. E eles não tinham alegria em servir a Deus. E era uma situação de ruína, era uma situação de desespero. E é nesse contexto que nós entendemos o clamor do profeta, porque ele é um discípulo fiel do Senhor. Ele segue fielmente a Deus e ele não suporta ver a ruína do povo de Deus, ele não suporta ver a infidelidade do povo de Deus, ele não suporta ver o deboche dos inimigos do povo de Deus, ele não suporta mais ver a incredulidade, ele não aguenta mais o sofrimento, ele não aguenta mais ver o mal com os olhos dele. E ele quer que tudo isso termine, ele quer que tudo isso acabe, por isso ele clama para que Deus manifeste a sua glória, o seu poder, para que Deus venha, portanto, e traga a libertação, que redima o seu povo. Mas aí então no verso 4, nós encontramos uma descrição daquilo que poderia dar esperança ao povo. O que o povo deve fazer? Qual é a atitude do povo diante dessas circunstâncias? O verso 4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías não perde a fé. Isaías, ele não abandona Deus, ele não apostata, ele não diz está tudo perdido, agora eu sou incrédulo, agora eu não creio, talvez os pagãos tenham razão, talvez Deus não exista, talvez Baal seja o Deus verdadeiro e não Yahvé. Não, Isaías não entra nessa, mas pelo contrário, ele adota uma atitude de expectativa, de espera fiel, e ele olha para o passado e lembra também dos atos poderosos de Deus, os atos salvadores e libertadores de Deus a favor do seu povo. Ele olha para o passado e lembra quem Deus é e quem Deus faz, apesar de todo o mal que ele presencia ainda, de toda a crueldade. Vejam, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E aqui nós podemos pensar no chamado de Abraão, podemos pensar no chamado de Moisés, nas 10 pragas do Egito, na libertação do povo do faraó, na abertura do Mar Vermelho e nos soldados do exército inimigo morrendo afogados, na conquista da terra prometida, no Rio Jordão se abrindo, o povo conquistando lugar para morar, as libertações que Deus dá por meio de reis como Davi e Salomão, a expansão do reino, o cuidado, portanto, de Deus sobre o seu povo. Ninguém jamais imaginaria que o único Deus verdadeiro escolheria um povinho tão pequeno e tão desimportante no mundo antigo para manifestar a sua glória, mas ele escolheu e ele assim o fez. Quem poderia imaginar? Séculos depois, Paulo, no Novo Testamento, pega esse versículo de Isaías e ele escreve lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, e às vezes nós temos até cânticos com esse versículo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. E quando Paulo fala isso, ele está falando justamente de que a palavra de Deus, a salvação que Deus nos traz por meio da cruz, é uma palavra que é loucura para o mundo. É escândalo para os judeus, porque o Messias não poderia sofrer, e é loucura para o mundo, porque não faz sentido que um judeu que morre como um criminoso seja o salvador do mundo, não faz sentido nenhum. Mas aí Paulo pega esse versículo e diz, de fato não faz, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. A sabedoria humana, meus irmãos, não pode alcançar o conhecimento e a sabedoria divina. Nós questionamos a Deus porque Ele faz isso, porque Ele faz aquilo. Não, Deus deveria ter feito isso. Não, Deus tem que fazer assim. Não, se Deus não fizer assim, Ele não é bom. Se Deus não fizer assim, Ele não é justo. Se Deus não fizer assim, na verdade, Ele não me ama. E quantos de nós não julgamos Deus assim ao longo da nossa vida, quando as circunstâncias não são favoráveis? Isso se aplica a tudo, desde a doutrina da salvação, quando nós não aceitamos que é a graça de Deus que nos salve, achamos que há algum mérito em nós, até mesmo as circunstâncias da nossa vida que nós também não aceitamos, que Deus nos permita passar. E nós vemos o mal e vemos o sofrimento no mundo, e vemos coisas horríveis. Essa semana vocês viram a notícia horrorosa daquele crime terrível lá no Mato Grosso,
Como que o ser humano pode chegar no fundo do poço? Tamanha perversidade, aí nós vemos isso, aí nós vemos o Hamas assassinando crianças, adultos, queimando vivo pessoas. Como que o ser humano, em pleno século XXI, culturas supostamente civilizadas e educadas, ainda tem a capacidade de fazer isso? Aí nós olhamos os campos de concentração nazistas e vemos como pode milhões de pessoas sendo simplesmente eliminadas porque fazem parte de uma raça? Como isso é possível? Tanta maldade, e a gente se pergunta às vezes por quê? Por que Deus permite isso? Vejam, meus irmãos, esse questionamento ele não é novo. Não é nenhuma novidade. E não pensem vocês que nós, no século XXI, somos mais inteligentes e mais civilizados que esse povo primitivo de Israel, e por isso agora nós fazemos questionamentos sofisticados e temos argumentos para não crer em Deus. Negativo. Essa pergunta ela também já era feita há mais de 3.000 anos atrás. Como pode Deus ainda tolerar o mal nesse mundo? Por que Deus não salva o seu povo de uma vez por todas? Por que Ele não aparece de uma vez, Ele não fende os céus e manifesta a sua glória? Mas apesar desses questionamentos, o fato é que Isaías, o profeta e o remanescente fiel de Israel, ou seja, o povo de Israel que servia a Deus com fidelidade, eles sabiam que Deus tem uma sabedoria insondável, eles sabiam que apesar de todas as circunstâncias, de todo o mal que eles viam no mundo, Deus iria derrotar o mal, e Deus cuida e continuaria a cuidar e cuidaria até o fim do seu povo. E portanto as suas promessas se cumpririam. Um dia Deus traria grande salvação e grande libertação ao seu povo. E o que o povo teria que fazer para ver essa salvação, essa libertação? Ele deveria esperar. Esperar no Senhor. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E o que é esperar no Senhor? Aqui talvez é uma fonte de mal entendidos, porque às vezes as pessoas pensam, esperar em Senhor é eu me deitar numa rede aqui, ficar de braços cruzados esperando. É uma espera totalmente passiva. Mas no Antigo Testamento, esperar no Senhor não é pura e simplesmente passividade. E aqui eu leio um comentário bíblico, um comentarista que nos diz o seguinte: biblicamente falando, esperar equivale a manifestar o tipo de confiança que ousa entregar-se a Deus ao longo da vida terrena. É continuar crendo e esperando quando todos os demais já desistiram. É crer ser melhor que algo aconteça no tempo de Deus do que aconteça em minhas tentativas no meu tempo. Isso é esperar no Senhor. É entregar a Ele as decisões fundamentais da nossa vida. É deixar que Ele faça o seu trabalho e conduza a história humana. É continuar a crer quando as circunstâncias apontam para o contrário. E nós vemos a maldade e parece, não há justiça no mundo, mas há justiça. E eu continuo a crer apesar daquilo que os meus olhos veem. E crendo que há sim sinais de que existe justiça e amor de Deus, e que esses sinais apontam para um dia em que Deus, de uma vez por todas, acabará e eliminará todo mal e sofrimento, inclusive o meu mal e sofrimento. Por isso, esperar no Senhor não é passivo, mas sim ativo, e é também fazer justiça, que é o que o verso seguinte vai dizer: saís ao encontro daquele que com alegria praticam justiça e daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Isso é esperar no Senhor. Fazer justiça, ou seja, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele deseja. É estranho, né? Esperar é fazer algo. Sim, esperar é fazer algo. Fazer justiça é viver a vida pactual com Deus, é confiar o futuro às mãos de Deus por meio de viver uma vida diária que revele que conhecemos seus caminhos de integridade, honestidade, fidelidade, simplicidade, misericórdia, generosidade e renúncia. A pessoa que não pratica essas coisas pode estar esperando algo, porém não está esperando pelo Senhor. Mas aqui, ao mesmo tempo em que o profeta tem uma palavra de esperança, de que Deus age a favor daqueles que esperam nele, aqui também começa o problema. Porque quem de nós espera dessa maneira? Quem de nós aqui, ou do povo de Israel daquela época, pode dizer: eu sou um exemplo de espera fiel.
Eu sou uma pessoa íntegra, fiel, honesta, que vive na simplicidade, na misericórdia, na generosidade, na renúncia. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer que se lembra de Deus em todos os seus caminhos, em qualquer circunstância da sua vida, e que abre mão, portanto, dos seus desejos e do seu coração? Quem, portanto, pode dizer que tem uma vida de justiça e que consegue ser justificado? Esse é o problema, e por isso que Isaías vai continuar. Sim, Deus é a favor daqueles que são justos, mas quem pode dizer que é justo? O verso 5 ele vai continuar. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado. E vamos ser salvos assim, dessa maneira? Nós viemos pecando ao longo dos séculos, inclusive tu nos destruíste como nação. E por meio de todo o nosso pecado, nós ainda podemos ter alguma esperança de salvação? Sim, tu és um Deus que salva o justo, mas e nós? Não somos justos. Todos nós somos como imundo e todas as nossas, esse versículo é clássico, ele é citado depois por Paulo em Romanos. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O vento, o Salmo 1 vai dizer, né, que o ímpio, o perverso, é como o vento leva. De fato, o vento arrebata, passa, nós somos uma folha seca, sem vida. Essa é a nossa existência. Não temos vida em nós mesmos, estamos mortos. Mortos pela nossa iniquidade, mortos pela nossa justiça. E antes que alguém diga, não, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu dou esmolas, eu não adultero, eu não mato, eu não sou como aquela pessoa lá que matou um monte de gente, que matou crianças, etc. e tal. Eu não sou assim, eu sou bom. E por meio da educação nós vamos formar pessoas boas e vamos criar um mundo melhor. Antes de que alguém pense dessa maneira, é bom lembrar que o profeta Isaías diz, a nossa justiça é trapo de imundícia, ou seja, o melhor, pensa no melhor que tu pode fazer, o melhor, não, aqui, hoje eu estou uma pessoa boa, sou uma pessoa humilde, hoje eu doei, eu queria fazer uma coisa, vi uma pessoa com necessidade, fui lá e dei para ela, não fiz o que eu queria fazer, veja como eu sou bom. Isso é imundícia na presença de Deus. É nada, absolutamente nada. É trapo de imundícia. O nosso melhor, ainda assim, é sujo. É isso que o profeta Isaías está dizendo. O melhor que a gente pode fazer é sujo na presença de Deus. E é sujo por quê? Porque o nosso coração está sempre naquela mescla de desejos ímpios e perversos, sempre se auto-justificando, e a gente faz o bem para ganhar algo em troca, para parecer melhor, para parecer humilde, para se sentir bem consigo mesmo, por descargo de consciência, por qualquer outro motivo. O desapego, o amor incondicional é algo que pertence a Deus. E o nosso coração pecaminoso nos engana e nós ficamos naquele auto-engano pensando que somos bons, mas a verdade de Isaías nos revela, e depois Paulo vai pegar isso em Romanos 1 novamente, não há justo nenhum sequer. Então, desde essa perspectiva, não há esperança. Como ter a salvação? Se em certo sentido o mal que existe no mundo é fruto também das nossas escolhas e do nosso pecado, o que fazer então? E vejam, Isaías ele prossegue nessa descrição ruim do povo de Deus. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. E qual a consequência disso? Escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Essa não é o ser humano não foi criado dessa maneira, o ser humano não foi criado para ser destruído por Deus, para ser castigado por Deus, mas por causa do pecado, o fato é que há uma separação entre nós e Deus. E as promessas de Deus não se consumam e nós vivemos num mundo que sofreu a consequência do pecado e por isso há toda essa maldade no mundo e continuará a vir. E só não acontecerá essa maldade se acontecer algo que torna o Deus da Escritura diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra religião. E o que é isso que torna o Deus da Escritura diferente de qualquer outro Deus e de qualquer outra religião? É que o Deus de Israel do Antigo Testamento, que também é o Deus da Igreja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus salvador. É um Deus que salva.
ele não é como Baal, ele não é como os deuses greco-romanos, que exigem serem servidos, que exigem que as pessoas façam coisas para que eles, talvez, se tiverem num bom dia, acordado de bom humor, por capricho, deem alguma graça para essas pessoas. Ele não é uma energia que nós manipulamos com rituais ou sacrifícios. Não, ele é um Deus salvador, ele é um Deus que toma a iniciativa de salvar uma humanidade que não merece ser salva. E isso nem Alá e nem os deuses do hinduísmo e nem nenhum outro Deus faz. Porque nas outras religiões nós tentamos comprar os deuses ao nosso favor e talvez eles nos deem uma vida um pouco melhor, ou até mesmo nós procuramos extinguir a nossa existência e ser absorvido num ente impessoal. Total falta de esperança, né? Alguns ainda consideram isso esperança, mas não é esperança nenhuma. O Deus da Escritura é um Deus que salva, é um Deus que se compadece, é um Deus que ama, é um Deus que tem misericórdia e é um Deus que, portanto, quer nos trazer para a sua vida, para a sua bondade, para a sua glória. Ele quer nos tornar participantes da sua glória. Mas como que isso vai acontecer? E vejam que o profeta Isaías, ele continua o seu clamor e ele vai dizer no verso 8, mas agora, Senhor, vejam, ele não sabe como esse problema vai ser superado, ele não sabe como, mas a única coisa que ele faz é uma expressão de um clamor pedindo misericórdia ao Senhor. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Inclusive ele vai dizer que ele, o povo de Israel, o povo de Deus é como um barro e Deus é o oleiro. De certa maneira, o povo de Israel vai ser o que Deus quiser que ele seja. Não é o barro que se transforma, é Deus que transforma o barro em vaso e não o barro que se transforma sozinho. Mas, de qualquer forma, ele confia na misericórdia de Deus. Olha, nós somos barro, teu oleiro, não te enfureças tanto, Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. E olha, nós te pedimos porque nós somos teu povo. Está difícil, Deus, está difícil. A situação está muito difícil. Nós não aguentamos mais sofrer. Nós somos teu povo. Então olha para nós com misericórdia. Nós sabemos que não merecemos, nós sabemos que somos pecadores. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. E aí no verso 12, inclusive, ele vai dizer, e aqui é um questionamento, veja que é um questionamento até certo ponto ousado do profeta. Contentar-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades, no caso aqui a destruição de Jerusalém e do templo? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? E o capítulo e a sessão do livro de Isaías se encerra com esse questionamento. Há um suspense aqui. O profeta está perguntando, é isso então? Vai ficar lá no céu, olhando, nós aqui destruídos, os nossos inimigos vindo da nossa cara, e tu aí no céu olhando e tu tá ok, tá tudo bom, tá tudo bem. É isso que tu vai fazer, Senhor? Vejam, parece quase, como é que eu posso dizer? O profeta está quase fazendo um clamor que beira a impiedade, esse clamor. Mas ele não perdeu a fé. Ele não está colocando Deus contra a parede, nem exigindo coisas de Deus, mas ele questiona algo, é algo que vem do fundo do coração dele. Ele expressa, ele é honesto com Deus, ele não fica escondendo ou dando uma aparência de santidade ou de super crente, mas não. Ele pergunta, Deus, tu vai? É isso mesmo? Vai ficar assim, olhando? Tá ok? Não vai fazer nada ao nosso favor? Até quando nós vamos esperar, Senhor? Há uma solução. E, portanto, essa, inclusive, meus irmãos, é a tônica do Antigo Testamento, do final do Antigo Testamento. O que Deus vai fazer? Voltamos para Jerusalém, voltamos para Israel, mas os nossos inimigos continuam fortes e poderosos. A glória que vimos no passado nós não vemos. Vemos apenas um pouquinho do que foi quando ele se revelou lá no Monte Sinai. O que Deus vai fazer? Vai nos deixar assim? Vai nos abandonar? Será que vamos ser oprimidos pelos romanos, pelos gregos, pelos persas, pelos romanos e por qualquer outro povo perpetuamente? O mal vai continuar perpetuamente? Há uma nota, há um questionamento, mas apesar desse questionamento, o povo permanece confiando no Senhor, permanece esperando no Senhor.
E essa espera do Senhor, portanto, ela acaba tendo uma resposta. Porque como nós falamos aqui, Isaías tem essa consciência, não há Deus como o nosso Deus, porque Ele é um Deus que salva. E Deus, portanto, ao enviar o seu Filho, assumir a forma humana, e é isso que vamos celebrar no Natal, ao fazer dessa maneira, o próprio Deus toma a iniciativa de nos salvar. O próprio Deus se sujeita à condição humana. De certa maneira, o clamor de Isaías é atendido por meio da encarnação. Só que o céu se fendeu, ele desceu dos céus, não daquela maneira, num primeiro momento pelo menos, não daquela maneira que todo mundo viu, mas ele veio em oculto, na humildade, na pessoa de um simples e humilde carpinteiro na Galileia. Ele assume a forma humana e ele, ao viver, morrer, ressuscitar, ele derrota a morte, derrota todos os inimigos mais profundos do povo de Israel, ou seja, o pecado e a morte. E ao derrotar o pecado, Israel pode ter a certeza, então, de que agora ele pode ser salvo. Israel não podia fazer nada para ser salvo, mas então o próprio Deus assume a condição humana e faz por Israel aquilo que Israel não fez. E agora ele vive uma vida justa, e agora aquele que espera nele, ou seja, aquele que crê e confia em Jesus Cristo, tem a vida e tem a justiça. E, portanto, pode estar na presença de Deus e pode também ter a expectativa de que um dia esse Jesus que subiu aos céus depois da sua ressurreição voltará para definitivamente estabelecer o seu reino em glória, onde já não haverá mal nem injustiça. A igreja agora vive nessa expectativa que, em certo ponto, é semelhante à expectativa de Israel. Israel esperava a vinda do Messias, o Messias veio, mas ele não consumou o reino de Deus. A morte continua a existir, o sofrimento continua a existir, e vocês sabem disso muito bem. Basta ligar o noticiário que nós vemos miséria atrás de miséria, a perversidade atrás de perversidade. E, infelizmente, nós, povo de Deus, ainda estamos sujeitos ao pecado. Ainda pecamos e, infelizmente, lutamos contra o pecado. Mas, por outro lado, nós já temos a graça de Deus em nossas vidas. Nós já recebemos um sinal da vitória futura por meio do Espírito Santo que em nós habita e nos permite viver contra o pecado e lutar contra o pecado. Nós já participamos da mesa do Senhor, que antecipa, portanto, o grande banquete messiânico que nos aguarda na sua vinda. Nós já começamos a viver e ter vislumbres da glória futura. E Jesus, quando ele estava prestes a partir deste mundo, no Sermão das Últimas Coisas, ele faz um alerta aos seus discípulos. Mas naqueles dias, nos últimos dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. É essa, portanto, a mensagem que Jesus deixa pouco antes de morrer, ressuscitar e subir aos céus. Haverá um dia em que ele voltará. O Filho do Homem se manifestará visivelmente, dessa maneira como Isaías pedia aqui no capítulo 64, fendendo o céu, manifestando a glória, com poder e grande glória. E ali ele estabelecerá o seu reino sem fim. Para que, quando esse dia aconteça, nenhum de nós sabemos, e ao longo da história muitas pessoas tentaram prever e quebraram a cara. Inclusive movimentos heréticos que existem hoje, disseram que Jesus ia voltar no século passado e não voltou. E aí inventaram uma desculpa para tentar justificar isso.
Mas o fato é que nós não devemos ter a petulância de prever a data. Mas, ao mesmo tempo em que não devemos prever a data, devemos esperar. Devemos ter a expectativa. Não devemos nunca perder essa expectativa. É isso que significa o vigiar. O vigiar aqui é quase um sinônimo de aguardar. E vejam, não é que eu tenho que ficar olhando para o céu, se eu não estiver atento eu vou ficar... Esqueçam isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está escrevendo essas palavras, Jesus não disse essas palavras para aterrorizar os seus discípulos. Ele não disse isso para a gente ficar com medo, mas ele disse isso para nos dar esperança que diante de um mundo perverso, diante de um mundo que nos odeia e diante de tanta maldade que existe, um dia ele virá sem que ninguém esteja esperando, e ele manifestará o seu poder, a sua glória e o seu reino, e todos nós estaremos com ele, não para sermos julgados, mas para celebrarmos a eternidade, meus irmãos. É uma grande esperança. E como ele fala ali na ilustração da parábola dos servos, ele vai viajar e deixa os seus servos. Essa é uma figura, uma ilustração perfeita, né, da atenção, porque o que acontece? O servo aproveita a viagem, não, agora eu vou viver com o meu Senhor. Tem até uma semana eu estava assistindo uma série que eu tenho gostado muito, Downton Abbey, né, ambientada na vida da nobreza britânica do início do século XX, e tem um episódio que eles vão todos viajar e ficam só alguns criados na casa, que é um castelo gigante. Eles aproveitam, não tem ninguém aqui, eles vão lá e se deitam nos sofás que só poderiam sentar os nobres, ficam lá deitados, como se eles fossem o dono da casa, até que de repente aparece alguém ali que não era para ter aparecido e pega eles de surpresa, né? Eles não esperavam, não estavam esperando, né? E portanto, na nossa vida, vejam, às vezes as pessoas diziam que essa expectativa significa assim, que eu não posso cometer nenhum pecado, porque se Jesus vier eu cometer um pecado, eu fico. Não é disso que ele está falando exatamente, mas o que ele está falando é que se nós começamos a viver como se não fôssemos cristãos, como se não fôssemos servos de Deus, se nós começamos a viver do jeito que nós bem entendemos, como se na verdade nunca houvesse uma vinda de Jesus Cristo, quando ele vier nós vamos ser pegos de surpresa, e que isso não aconteça com o povo de Deus, mas que pelo contrário tenhamos uma expectativa e que essa expectativa seja alegre, assim como esperamos todos os anos pelo Natal para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, possamos também esperar a sua vinda para celebrarmos a nossa vitória final sobre a morte e sobre tudo aquilo que aflige o povo de Deus. E assim, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem mencionando apenas mencionando 3 aplicações que eu convido vocês também ao longo da semana nos PGs, meditarem a respeito delas e do alcance que elas têm. Em primeiro lugar, o chamado tanto do profeta Isaías como do próprio Senhor Jesus Cristo é que a igreja, o povo de Deus, deve esperar a Deus confiante diante da realidade do mal. Ou seja, apesar de todo o mal que vemos, e algumas pessoas trabalham mais com isso do que outras, e isso às vezes nos impacta, nos faz mal, nos causa mal, mas apesar de tudo isso, somos chamados a renovar a nossa mente nas promessas de Deus na sua Escritura. Promessas essas de que um dia o mal será eliminado de uma vez por todas. Um famoso teólogo luterano do século XX falou que nesse grande dia, na consumação de todas as coisas, Deus vai provar que Ele existe para todos aqueles que duvidam. Mas nós, como povo de Deus, não nos é legítimo esperar que esse dia chegue para crer nele e nas suas promessas. Pelo contrário, já na era presente nós somos chamados a confiar nele, mesmo diante da realidade do mal. E nós temos fundamento para isso, por quê? Porque ele assumiu a natureza humana. Ele não é o Deus que está lá no céu, distante, olhando, como talvez Isaías imaginasse naquela época, ele ainda não tinha uma revelação plena de Deus. Ele não está lá no céu olhando e se divertindo e vendo a nossa miséria sem fazer nada. Mas ele tomou a iniciativa, assumiu a forma humana e assumiu, inclusive, a responsabilidade por todo o mal que existe no mundo ao assumir a forma humana. E derrotou esse mal na natureza humana e sofrendo como nenhum de nós irá sofrer na vida. Portanto, olhando para Cristo e olhando para as promessas de Deus, nós podemos ter confiança, uma espera confiante diante da realidade do mal na era presente. A segunda expectativa
é que toda espera, meus irmãos, e aqui eu penso nas palavras de Jesus no Sermão das Últimas Coisas, que nós lemos aqui, o Evangelho de Marcos, toda espera é acompanhada de arrependimento, assim como o profeta também manifesta a sua condição de pecado, a sua miséria. Nesse tempo do advento, nós também somos chamados a fazer um autoexame da nossa vida espiritual, a vermos onde temos falhado, a vermos que de fato, por nós mesmos, não teríamos nenhum acesso a Deus. Mas nós precisamos conhecer o nosso pecado e a nossa miséria, porque agora que nós cremos em Jesus Cristo, a sua justiça é nossa e, portanto, nós somos chamados também a lutar contra o pecado. E o arrependimento é o primeiro passo. Nós vemos a glória de Deus, nós somos compungidos no nosso coração, nos arrependemos e abandonamos o pecado. E nesse tempo de advento, portanto, nós somos chamados a renovarmos a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus por meio do arrependimento, por meio do abandono e da luta contra o pecado. E por fim, a terceira e última aplicação, e aqui eu já antecipo aqui a Santa Ceia, meus irmãos. A espera, a nossa espera hoje, ela de certa maneira, parte da glória futura que nos aguarda, ela já é antecipada. Ela é antecipada todas as vezes que nos reunimos aqui aos domingos, todas as vezes que participamos da mesa do Senhor com o pão e com o cálice, porque todos sabemos, e eu já falei isso tantas vezes, né, essa mesa é uma imagem, uma humilde imagem da mesa messiânica, do banquete messiânico que aguarda todo o povo de Deus na vinda de Jesus Cristo, a festa eterna e perpétua que nos aguarda. E, portanto, ao nos reunirmos, ao termos comunhão uns com os outros, ao termos comunhão com Deus por meio da adoração, por vir até a sua mesa, nós estamos já antecipando a glória futura. E todas as vezes que participamos da adoração, participamos do culto, participamos das nossas reuniões de oração nos PGs, todas as vezes que buscamos juntos a presença do Senhor, nós de alguma maneira estamos antecipando isso, de alguma maneira já estamos vivendo a realidade do futuro. E essa realidade do futuro nos transforma e transforma os que estão ao nosso redor. Ela inclusive transforma o mundo que nós vivemos, e basta vocês olharem para a nossa história e ver quanto o mundo mudou pelo impacto da fé cristã e para melhor. Portanto, meus irmãos, participem da adoração, participem da mesa do Senhor essa manhã com alegria. Participem, Senhor, das reuniões de pequenos grupos, não deixem de congregar, não deixem de estar com os irmãos, não deixem de ter comunhão com os irmãos e de se relacionarem, não deixem de ver a bondade de Deus, o cuidado paternal de Deus manifesto no amor que os irmãos têm por vocês também. Porque tudo isso, meus irmãos, é uma pequena manifestação da glória divina que nos capacita a resistir e esperar com firmeza até a sua manifestação gloriosa no último dia. E que o Senhor, portanto, nos capacite a esperar com paciência e com alegria pela sua grande e maravilhosa vinda. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã em que Tu falaste conosco por meio da Tua palavra, nós queremos expressar a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós ao longo da história do Teu povo, a história de Israel, a história da Tua igreja, os Teus atos salvadores. Porque olhando para o passado nós vemos um Deus que salva o seu povo, que não apenas cria e o abandona, que não apenas o deixa imerso no pecado, que não apenas o castiga, mas na verdade é um Deus que deseja antes de tudo a restauração de todas as coisas, que nos deseja dar paz, que nos deseja dar vida eterna, que nos chama para participar da sua glória eterna. E este é um privilégio de todo aquele que crê no Teu Filho Jesus Cristo e que, portanto, é participante da sua justiça, é participante da sua santidade, da sua glória. Pai, nessa manhã nós oramos para que o Teu Espírito Santo opere em nosso coração, para que as verdades da Tua palavra, Senhor, nos transformem, para que as verdades da Tua palavra nos levem, Senhor, a um caminho de fidelidade, para que as verdades da Tua palavra nos levem à espera, à expectativa pela Tua volta, expectativa pela Tua vinda,
Uma espera, portanto, Senhor, que envolve uma vida de fidelidade, uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a Tua igreja e contigo, Senhor. Sim, que tudo isso, Senhor, possa ser uma característica do Teu povo, que Tu toque no coração de cada presente que está aqui esta manhã, de cada pessoa presente, Senhor. Que eles possam sair daqui transformados, Senhor, e com seu compromisso renovado, unicamente em glorificar o Teu nome neste mundo. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.